Quero pedir a vocês que fiquem de pé. Amém? Vocês estão felizes? De fato, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Pedir para vocês curvarem suas cabeças, permanecerem com seus olhos fechados. Quando nós fechamos os olhos, nós nos concentramos melhor. Se você, nesse tempo que Márcio ele convidou, fez o convite aí para você se aproximar do Senhor, eu quero pedir a você que, se você não conseguiu isso, o Senhor está lhe dando mais uma oportunidade. Eu quero convidar você não para assistir o culto, mas prestar culto a Ele. Essa é a intenção de nós estarmos reunidos aqui nesse lugar. Ele é a pessoa que merece ser prestada a culto. É Jesus Cristo de Nazaré que está aqui, não é qualquer pessoa. Esqueça os irmãos que estão do lado, concentre-se apenas nele. João 4,19 diz assim: disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, aleluia, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia, Deus nessa manhã está procurando, como diz a palavra, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O Espírito Santo de Deus, ele pode achar nessa manhã em você um coração disponível para adorá-lo. O Senhor está lhe convidando nessa manhã a estar junto dele de fato. Escolha a melhor parte. Continue escolhendo a melhor parte. Pai querido, Pai amado, Pai, o nosso coração, Senhor Deus, está alegre, Pai, em Tua presença, Senhor. Pai, de fato, Senhor Jesus Cristo, Deus, existem inúmeras distrações ao nosso redor, Senhor, mas nessa manhã nós queremos pedir, Senhor, Pai, que os nossos olhos somente olhem para Ti, Senhor, nessa manhã. Espírito Santo de Deus, nos conduz, Senhor Jesus, a esse lugar, Senhor Deus, de plenitude em Ti, Senhor. Pai, Tu és a fonte de vida, Senhor. Tu és o rio que jorra vida em nós. Senhor Jesus, e nessa manhã, Deus, nós queremos mergulhar nesse rio, Senhor. Pai, nessa manhã, Jesus Cristo, nós queremos ser inundados pelo Teu amor, Senhor. Pai, nessa manhã, Espírito Santo de Deus, você é a pessoa mais importante que existe nesse lugar, Senhor. Pai, não é no prédio, Senhor Deus, do Solar, não é no prédio da Transcultural, mas é onde você está, Senhor. Espírito Santo de Deus, você é o adorado, Senhor. Você é o exaltado, Senhor. Pai, você é digno de honra, de glória e de louvor. Você é o único, Senhor. Você é único, você é o Rei da Glória. Pai, nós queremos declarar: você é o Rei da Glória. Você é o dono da vida. Você, Jesus, que traz vida ao que estava morto. É você, Jesus, que reanima a vida, Senhor Jesus Cristo, daqueles que não têm mais esperança. Jesus, é você, Jesus. Você, Jesus, é você, Jesus, o dono desse universo. É você, Senhor, Pai, dono de todas as coisas. Você é criador dos céus e da terra, Senhor. Você é o adorado, Senhor. Você é o adorado, Jesus. Você é o adorado. Você, Jesus, somente você, Senhor.
Seja exaltado, Senhor, Pai, nas nossas vidas. Seja exaltado nessa comunidade. Seja exaltado nas nações. Seja exaltado, Senhor Jesus Cristo, Pai, em todas as coisas. Aleluia, Jesus. Pai, Senhor, irmãos, vamos louvar o Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagara agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagara agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vinda
vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória. Vamos provar do quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui.
águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Sinto fluir o teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Glória a Deus, queridos. Permaneçam adorando o Senhor. Não sei se vocês entenderam, mas o Espírito Santo ainda continua a convidar vocês. De fato, queridos, está em nós desejarmos aquilo que o Espírito Santo tem à nossa disposição. Pai querido, Pai amado, Pai, nesse momento, Espírito Santo de Deus, Pai, eu quero pedir ao Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, Pai, conduza, Pai, aos meus irmãos, a cada um de nós, Senhor Jesus Cristo, Pai, a Tua presença, Senhor. Pai querido, que os seus pensamentos, Senhor Jesus, sejam levados somente a Ti, Senhor. Somente a Ti, Senhor. Pai, nessa manhã, Jesus Cristo, Pai, existe um rio entre nós, Senhor Jesus. Pai, nós queremos acessá-lo, Senhor. Nós queremos mergulhar, Senhor Jesus Cristo, de fato em Ti, Senhor Jesus. Pai, desde já, Senhor Jesus, nessa manhã, Pai, eu quero Te pedir, Senhor Jesus Cristo, em especial, Senhor, sobre a nossa comunidade, Senhor Jesus. Pai, é o nosso primeiro culto do ano, Senhor. Pai, nós queremos, Senhor Jesus Cristo, Pai, pedir a Ti, Senhor Deus, Pai, as direções, Senhor Deus, anuais, Senhor, no ano. Pai, que o Senhor, Deus amado, esclareça, Senhor, aquilo que é da Tua vontade para nós, Senhor. Quais os fundamentos lançar nesse tempo, Senhor Jesus Cristo, Pai, nessa comunidade, Senhor. Pai querido, Pai, qual a direção nós seguirmos, Senhor Jesus. As estratégias, Senhor Jesus Cristo, Pai, nessa manhã, Pai, em comunidade, nós queremos rogar isso ao Senhor, Pai. Pai querido, e nesse tempo, Senhor Jesus Cristo, forge em nós o Teu caráter, Senhor. Nos amadurece, Senhor Jesus, em semelhança, Deus, ao nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Pai querido, em semelhança e imagem do Senhor, Pai. Pai, forge em nós, Senhor Deus amado, Pai, o Teu caráter, Senhor. Pai querido, abre os olhos, Senhor Jesus, para que possamos Te ver, Senhor. Espírito Santo de Deus, sopra, Senhor Jesus Cristo, Pai, no Teu povo, Senhor. Sopra em nós nesse tempo, Senhor. Nós queremos, Pai, apresentar a Ti, Senhor Deus, todos os projetos, Senhor Deus. Pai, abençoa todos os projetos que iremos fazer nesse tempo, Senhor. Pai, o nosso lugar, o nosso local, Pai, próprio, Senhor Jesus, nós queremos colocar também diante de Ti, Senhor. Espírito Santo, nesse tempo, Senhor, levante homens e mulheres, Senhor Jesus Cristo, valentes pelo Teu reino. Pai, que a cada gota de suor derramada, Senhor Jesus, seja, Pai, para a Tua glória, Senhor. Pai, um tempo, Pai, de não poupar energia para Ti, Senhor, mas entregar tudo ao Senhor, como foi dito no domingo passado, Senhor. Pai querido, Pai amado, levanta entre nós, Senhor Deus, os Teus mestres, Pai, os Teus profetas, os evangelistas, Senhor.
Pai, os pastores, Espírito Santo de Deus, levanta no nosso meio, Pai. Pai, corações desejosos, Pai, aí avante pelo Teu reino, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, é o que eu te oro, Pai, nessa manhã, Pai. Amém. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais.
tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrada pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você. Somos um com você, um com você. Amém. A igreja pode sentar. Essa música é muito forte, né? Bom, fala muito comigo. Para quem iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? É muito forte. E vamos falar de generosidade, dízimos e ofertas. Antes de iniciar, eu quero fazer uma pergunta. Só para quem crê, tá? Você crê que Deus já tem uma colheita preparada para cada um de nós? Vamos abrir em Lucas 6:38. Diz assim: Dei e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Aqui nada mais é de que dar com generosidade. Quando nós damos generosamente, o Senhor generosamente nos dá. E isso é uma ação. Aqui em algumas traduções, aqui está dizendo deem, e algumas doem. É doar, é uma ação. E, como diz também lá em Coríntios, é o dar também sem pesar. É dar generosamente mesmo o que está proposto no seu coração. Então, nesse momento de dízimos e ofertas, vamos dar aquela quantia em que o Senhor colocou já no nosso coração. Porque essa parte não nos será tirada. O Senhor já tem uma colheita, Ele já tem um destino para nós. Ele já tem uma colheita enorme para cada um de nós. E neste momento também vamos ter o QR Code. Vai ter o QR Code. Você abre a conta lá, o aplicativo da conta, e já aponta a câmera do seu celular e já vai dar direto para a conta. E Malu vai estar passando, recolhendo. E também quero avisar também que a igreja está com uma ação. Igreja em ação. E o que é essa igreja em ação? É onde nós vamos
doar para o Lar Bom Jesus. Você pode doar através de fraldas, papel, lenço umedecido, pasta. Você pode estar colocando ali tem uma caixinha. Caso você não tenha como doar, você pode doar em dinheiro para comprar. Pode estar dando também uma oferta. E nessa oferta, a gente pode estar comprando tudo isso aí. Indo pelo reino e fazendo o que Deus nos ordenou a fazer. Tá bom? Deus enviou seu filho na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém, queridos. Palmas para Jesus. Glória a Deus. A gente vai estar entrando no momento da palavra, mas antes a gente tem uma retrospectiva que a gente vivenciou no tempo de 2021, né? E grandes coisas tem o Senhor para nós no ano 2022 também, como Nádia falou, né? Vocês acreditam que há uma colheita que Deus já preparou para nós? Isso é real, queridos. Isso é real de fato. Queria chamar Alcine. Eu não ia dizer o nome dele completo, não. Chamar Alcine aqui. Ele vai estar ministrando a palavra nesse momento. Estenda suas mãos para ele. De fato, o Alcine seja um canal do Senhor nessa manhã,
trazendo realidades para nós, né, como comunidade, como povo de Deus. Pai querido, Pai amado, nós queremos apresentar aqui o Teu servo, Senhor Jesus Cristo, Pai, diante, Pai, de Ti. Espírito Santo de Deus, que a Tua unção, Senhor, esteja sobre ele, Pai. Pai, trazendo, Pai, clareza, Senhor Jesus. Trazendo clareza, Pai amado, do que o Teu Espírito deseja comunicar nessa manhã a nós, Senhor. Espírito Santo de Deus, abençoa o Teu servo, Senhor. Que seja um canal do Senhor nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ajustar aqui o relógio. Bom dia a todos. Estou vendo aqui pessoas, convidados que não tinham aparecido ainda, hein? O Patrick já apareceu, já tinha aparecido? Não, né? Primeira vez. Seja muito bem-vindo, brother, Patrick. O Senhor seja contigo, meu irmão. Nós aqui amamos você e amamos a sua vinda aqui. Seja muito bem-vindo. Rafael também, mas já tem vindo com certa constância, já participou do retiro, está em casa já. E a todos os irmãos, nosso primeiro culto do ano. Que maravilha! E saber que o tema é fluindo no Espírito. Olha, quando me passaram essa missão, eu não vou negar, eu fiquei apreensivo, porque eu sabia o teor da palavra. E quando o Senhor dá esses medos em mim, eu já sei que vem coisa pela frente. E aí, quando eu comecei a ruminar, eu fui tremendamente exposto na luz do Senhor. E eu queria chamar os irmãos para abrir no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. Está dando para ouvir bem? João, capítulo 3, versículo 8. Que é o tema do nosso tema anual da igreja. Está aparecendo aí? Para mim fica meio contraproducente. Mas eu vou ler aqui então. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, a gente já percebe por esse versículo que o Espírito Santo, ele é como um vento, né? Sopra para onde quer. Você ouve a voz dele, mas não sabe de onde vem. Isso quer dizer o que para nós? Que o Espírito Santo ele tem uma característica preponderante. Ele faz o que ele quer. Ele não se submete ao meu capricho, nem à vontade, nem mesmo à vontade da igreja. É ele que faz acontecer. Ele que sopra para um lado, se ele quiser, ele sopra para o outro. Ele é quem faz e acontece. Nós aqui apenas estamos ouvindo a sua voz. Vocês já perceberam que em aeroporto tem aquela biruta mostrando a direção do vento? Aquilo é extremamente importante para que haja subida de avião e também o pouso. Se nós não soubermos a direção que o Espírito Santo está apontando, nós não conseguimos sair do nosso lugar. A igreja precisa hoje, mais do que nunca talvez, ouvir a voz do Espírito Santo. E hoje, nessa manhã, nós queremos falar sobre o fluindo do Espírito Santo. Só que para isso a gente faz algumas perguntas. Eu queria realmente que nessa manhã nós pudéssemos participar mais. Para você, nós já tivemos estudos no nosso Getros. O que é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Quem que pode responder? Quem é o Espírito Santo? Quem que pode falar? Três frasezinhas, duas. Adriano, que é o Espírito Santo? Espírito Santo.
aquele que nos guia entre nós e Deus. Amém. Alguém mais? Felipe. Nosso ajudador. Amém. Por que eu estou perguntando isso? Como é que nós podemos fluir no Espírito Santo se nós não o conhecemos, não o entendemos, não sabemos qual é o seu papel na igreja? Se isso não está claro, jamais haverá o fluir. Por isso que é necessário a gente conhecer a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. É Ele que move toda a igreja para fazer a obra aqui na terra. Não há nada, não é uma energia, não é qualquer outra coisa relacionada à física, mas é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. E é Ele que faz as coisas acontecer. Mas vem cá, na Bíblia, para Jesus, qual a importância do Espírito Santo? Para os discípulos, qual era a importância do Espírito Santo? Eu estou pisando no cabo aqui. Eu queria que vocês abrissem no Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Vocês vão ver uma coisa muito interessante. Jesus, ele começa no capítulo 13, ele lava os pés de seus discípulos, ele faz ali, não a ceia, ele faz a Páscoa, tanto é que eles têm a Páscoa ali, Judas ele molha um pedaço de pão de Judas e ele cai fora, e Judas vai sair, e é noite, ele vai traí-lo, o Senhor, vai chamar a guarda para vir pegar o Senhor, e naquela noite o Senhor está ali com os seus discípulos, e começa a conversar, e a conversa começa ali no capítulo 14, 15, 16, e no 17 ele começa a orar a Deus Pai. No capítulo 14, a conversa do Senhor começa a ficar um pouco pesada. Ele começa a falar que ele ia morrer. Ele fala que ele ia para o Pai. E, sinceramente, se você está ali, você é um apóstolo, é um discípulo, está entre os 11. Jesus é a base da sua vida. Eles deixaram por 3 anos e meio, eles deixaram a vida, deixaram por 3 anos e meio todo o negócio que eles tinham. Basicamente, eles deixaram tudo para apenas seguir a Jesus. Só. E eles tinham no seu coração a base de que o reino ia começar através deles. Mas Jesus era o rei que ia começar o reino dos céus, na terra. E então o Senhor começa a falar que ia morrer, que ia para a cruz. E aí começou o clima a pesar. E aí eles começaram a sentir aquele desconsolo. E o Senhor diz assim no versículo 6, olha só. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. É óbvio, eles começaram a se entristecer. Ei, ruiu tudo. O chão dos apóstolos acabou. Se Jesus ia morrer, qual era o fim de tudo? O que ia acontecer? Talvez uma perseguição que tivesse no próximo capítulo, na próxima página, era isso que ia acontecer com os apóstolos. E aí eles ficaram tristes, óbvio. Mas olha o que o Senhor fala. Mas eu vos digo a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Jesus, ele trouxe um consolo para os seus apóstolos. Qual foi o consolo? Não se preocupe. Eu vou morrer mesmo. Vou ser pregado numa cruz por malfeitores. Vou ser injustiçado, vou sofrer. Mas uma coisa vai segurar vocês, o Consolador, o Espírito Santo. Eu pergunto a vocês, se o Senhor apostou alto ou não apostou alto na terceira pessoa da Trindade? Ele apostou tudo, a sua vida, de que aquele que vinha fazer a obra na igreja era capaz de fazer com que os discípulos voltassem a se reanimar
E tudo que foi falado, ele ia lembrar novamente, ele ia convencer todo mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, a obra que o Espírito Santo ia começar ali era jamais vista. Desde o Antigo Testamento até então, o Espírito Santo agia sim, sempre agiu. Só que era por meio de uma unção exterior. Agora o Senhor estava prometendo o quê? A ação do Consolador. Ele vai ser Consolador como eu sou, mas agora é dentro de você. Ele vai lhe guiar. Eu posso ter que sair e deixar vocês aqui só, mas o Espírito Santo não vai sair de dentro de vocês, está dentro. Ele é o penhor, é quem lhe garante a sua salvação. Ele é a coisa mais importante que eu vou deixar para vocês. Esse é o valor do Espírito Santo para Jesus. Ele foi o presente de Deus para a igreja. Percebe? Se a gente não entender o valor do Espírito Santo para Jesus, a gente não vai entender o quão valioso ele é para nós. E aí continua. Eu vou até pular aqui outros versículos. Mas vamos lá para Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Então, olha só. Jesus, ele vai para a cruz, ele morre, desce ao Hades, terceiro dia ele ressuscita, ascende ao céu e volta, passa 40 dias com os seus discípulos. E no final desses 40 dias ele conversa com todos os seus discípulos, na verdade vários discípulos. E Patrick, ele fala para os apóstolos, olha só, versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouviste, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Pula agora para o versículo 8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vocês conseguem compreender? O Senhor disse, olha, não faça nada, não se mexa, não saia de Jerusalém, fica apenas ali no aguardo em oração. Porque se vocês começarem a obra sem o Espírito Santo, não dá certo. Ele vai descer com poder, e vós sereis as minhas testemunhas. No original grego, essas testemunhas aí, sabe o que é? Mártires. Esse Espírito Santo que desceu, ele vai lhe capacitar, se necessário, morrer. Porque Pedro antes negou com medo da morte, mas agora Pedro foi o primeiro a dar a cara a tapa, primeiro a aparecer. Porque agora ele tinha o quê? O Espírito Santo. Agora sim, ele podia abrir a boca e falar para milhares de homens. Mas uma tacada só foram 3.000 almas convertidas. Porque agora ele não falava como pescador, ele falava como aquele que tinha o Espírito Santo. O poder estava sobre ele. Agora sim a obra começou, e começou do jeito que Deus queria. Irmãos, me lembra uma coisa. Vocês... lembra de usar, alguém lembra do Antigo Testamento, usar, Deus ele tinha ordenado que a arca, ela tinha que ser levada por 4 sacerdotes. Só que ninguém leu a lei e colocaram a arca em cima de um carro de boi. Quando estava lá, andando com o carro de boi, o boi tropeçou, a arca saiu do carro, aí Uzá foi colocar a mão para segurar a arca de Deus, a arca do testemunho. Aonde a arca estava, era como se a presença de Deus ali estivesse. Quando ele colocou a mão, ele foi fulminado. Qual o recado que Deus está dando? A obra tem que ser do meu jeito e o modo que eu estabeleci. O jeito foi Deus que determinou, porque Ele é o arquiteto. Ele é aquele que
que organiza as coisas, que planeja, mas quem executa é o Espírito Santo. Então, se eu faço algo fora da vontade do Espírito Santo, eu estou queimado, eu me queimo. Isso é muito sério. Você lembra também de Saul? Saul foi fazer um sacrifício, porque Samuel estava demorando, e dali ele perdeu o reino. Só passou o reino de você, não é desse jeito que eu quero. Eu tenho uma obra, eu tenho um plano que tem que ser executado, e tem um modo de ser feito. Se você não olhar para tentar para isso, você está fora. Também tem Ananias e Safira. Aliás, antes disso, Moisés. Moisés, lá em Hebreus diz que ele foi fiel ele foi fiel em todo o seu serviço. Lá em Hebreus fala isso. Mas teve um momento que, em vez de falar a rocha, que era, na verdade, lá em 1 Coríntios capítulo 10, que diz que a rocha era Cristo. Em vez dele falar, ele feriu novamente. Por quê? Porque Jesus ele foi ferido uma vez, ele não pode ser ferido segunda vez. E ali ele perdeu o quê? A entrada na boa terra. Tem que ser da maneira que Deus planejou e da maneira que Ele quer que seja executado. Eu, na obra de Deus, eu não posso pensar demais. Eu tenho que aprender a seguir a ordem do Senhor através do Espírito Santo. Então, para Deus, essa é a importância do Espírito Santo. Sem Ele, a igreja, ela pode ser um ajuntamento de pessoas para desenvolver entretenimentos. Mas esse não é o nosso alvo. O nosso alvo é simplesmente agradar o coração daquele que nos salvou e nos chamou, na sua rica graça. E Ele quer, de fato, nos fazer entender o que é o fluir do Espírito Santo. Eu não vou me aprofundar nos conceitos, eu até estava falando para a Márcia, eu vou falar pouco. Não quero me delongar, mas eu quero falar o necessário. Eu queria que vocês, irmãos, abrissem Atos, capítulo 13. Atos capítulo 13, versículo 36. Perdão, antes desse, tenho que ler outro. Bota aqui, Bia, por favor. João 4, 24. Só para não... João 4, 24. Até Felipe já até falou já. João 4, 24. Vamos ler juntos? Deus é Espírito. E em verdade. Então, Deus é Espírito, e nós que somos seus adoradores, temos que adorar Ele em Espírito e em verdade. O que significa isso? Significa, Rafael, que todo homem tem um Espírito. O Espírito humano. Nós nascemos formado de Espírito, alma e corpo. Deus, quando eu me converti, falaram que Jesus veio morar no meu coração, e é verdade, sim, Ele veio, porque o coração ele é dividido em mente, vontade, emoção e consciência, que é uma parte do Espírito, mas na verdade, quando o Espírito, nós cremos em Cristo, Ele vem morar dentro do meu Espírito, dentro do seu Espírito. Se eu não entender isso, eu vou tentar querer seguir o Senhor, o Espírito Santo come, com a minha mente. E a minha psique, ela não entra em comunhão com o Espírito Santo. O que é que entra em comunhão com o Espírito Santo? O meu espírito. Está aqui falando. Está aqui. Os adoradores, eles adoram em espírito, com E minúsculo. Aí não está, mas é com E minúsculo. E em verdade. Na verdade, essa palavra verdade é aletheia, realidade. Quem adora em espírito, ele consegue entrar na realidade espiritual. Na sua mente você vai aprender conceitos. Com o seu espírito você vai entender o Espírito Santo. Eu começo a entender por meio da comunhão, porque uma das partes do Espírito é comunhão. Eu consigo falar com Deus e Deus se comunicar comigo. Então,
eu me lembro bem quando eu aceitei o Senhor. E o que é que acontece com todos nós que cremos em Cristo? Assim que nós cremos, a gente começa a perceber que há uma vida nova dentro de nós. A gente não sabe bem como é que funciona, o Espírito Santo está morando dentro de mim, mas como é que ele age. E você começa a perceber que quando você dá lugar e começa a orar, você começa a ler a Bíblia, você se sente entusiasmado para a leitura da Bíblia. Eu antes não conseguia ler a Bíblia. Depois que eu criei, eu passei a ler a Bíblia com voracidade. Eu tinha prazer imenso de ler a palavra de Deus. Eu comecei a amar os irmãos. Eu comecei a amar os perdidos. Antes eu não estava nem para ninguém. Um adolescente normal. Mas quando o Espírito Santo entrou, tudo mudou dentro de mim e tudo muda dentro de nós. E mais, Ele nos transmite sua vida. Por isso que eu começo a ter prazer nas coisas de Deus. E eu começo a ouvir a voz dEle. Esse é o ponto crucial. A voz do Senhor agora começa a ser audível, mas não na minha mente, mas sim no meu espírito. A minha mente transformada, ela consegue, vamos dizer assim, traduzir a linguagem espiritual. Os irmãos que já têm um tempo na caminhada vão entender o que eu estou dizendo melhor. Então, por meio do fluir, ele precisa passar por um entendimento de que eu preciso aprender a andar em espírito. Na minha mente, eu jamais vou cumprir o plano de Deus cabalmente. Eu preciso aprender a andar diariamente em comunhão com o Senhor. É isso que vai me fazer andar no fluir do Espírito. E como é o fluir do Espírito? É a pergunta, né? Vamos lá, Atos capítulo 13, versículo 36. O que é que diz lá? Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Ué, mas esse versículo não está falando do Espírito Santo. Está sim. Vamos lá de novo. Na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração. O fluir do Espírito Santo começou lá em Gênesis. Pelo menos a narrativa bíblica. E lá diz o quê? Que Deus, ele planejou. Ele viu o mundo em caos. Jesus, sendo a palavra, o Pai disse, haja luz. E o Espírito Santo que estava lá sobre as águas começou a preparar o terreno, começou a produzir luz, os animais, ele começou a fazer as coisas acontecer. O Espírito Santo, ele vem agindo. Só que depois que o homem caiu, a maneira do Espírito Santo trabalhar no homem foi mudando. Depois que veio o período dos reis, houve uma mudança. Dos juízes. Depois o período dos reis. Depois aquele intervalo, onde não havia... Deus parou de falar, mas aí entra o Novo Testamento. Aonde entra, você percebe João Batista ali falando, com a unção poderosa. Mas... Deus, ele vem trabalhando conforme as eras. Chega no Novo Testamento, você vê Pedro ali todo empoderado, falando, pregando, e todos os apóstolos faziam a mesma coisa. Paulo, quando ele vai pregar nas cidades, diz assim, eu não falo com linguagem persuasiva humana, mas sim no poder do Espírito, no poder de Deus. Eu não ajo segundo a minha mente, mas sim debaixo da sabedoria do Pai, debaixo da sabedoria do Espírito, e pelo poder do Espírito. Ele não ousava colocar as mãos dele na obra de Deus. Então, Deus, ele vem trabalhando nas eras. E aqui diz assim, que Davi serviu a sua geração. Davi, no Antigo Testamento, representa o que temos de mais próximo de uma pessoa que ouvia a voz do Espírito Santo. Percebe que quando ele foi matar Saul estava dormindo, ele teve a chance de matar Saul, diz que ele sentiu uma palpitação, ele sentiu algo dentro do espírito dele, e ele recuou na hora. Foi o Espírito Santo falando já ali dentro dele, coisa rara no Antigo Testamento, porque Davi ele tem essa tipologia de Cristo. Então, você vai ver que cada geração teve uma maneira que o Espírito Santo trabalhou para servir.
Saia era dos pais da igreja, no início ali do século I. Século I. Opa, aqui está melhor. Século I, chamados pais da igreja. Começa o século III, onde começa Constantino ali a trabalhar a religião, né, mesclar a religião e o mundo. Passa-se 1000 anos. Depois vem o protestantismo, o mover do Espírito conduzindo ao protestantismo. E você vai ver Deus trabalhando através de Martinho Lutero, vários servos dele no passado, vários. Se eu for citar aqui, né, até chegar no século XX, ele usou muito servo dele, dentro da igreja católica, ele usou muito servo dele na igreja protestante, muitos. Século XX, eu já li muitos livros de servo do Senhor do século XX, muito bom, excelente. Mas, hoje, nós temos talvez a geração mais difícil sobre a terra. Geração onde ele vai, de fato, vai prestar muito, vai doar mais atenção e mais tempo a isso aqui, do que a voz do Espírito Santo. Há uma geração que perceptivelmente tem sido dominada, enganada por mídias e por várias mídias, plataformas, aonde Deus ele foge completamente do cenário, inclusive até no meio cristão. O apelo do mundo tem tirado a percepção da presença do Espírito Santo. Então, hoje, o nosso desafio é o mais difícil. É o desafio que o Espírito Santo tem a fazer por meio de nós. Eu digo, é o mais difícil. Eu não tenho dúvida. Mas, por outro lado, eu posso dizer para vocês, se é o mais difícil, é onde o Senhor vai depositar mais poder. É onde o Senhor vai dar mais estratégias. Vocês percebem como eu tenho olhado assim, igrejas, né, falando aos jovens, falando a várias idades, que nível de criatividade. Sabe, é como você pegar uma receita de uma feijoada, ou sei lá, um feijão tropeiro e trabalhar de várias formas, de modo que todos se alimentem. Hoje a linguagem ela é uma linguagem diversificada, mas tudo o Espírito Santo tem feito para atingir a todos. Eu estou impressionado com isso. Mas também tem muito joio, é verdade, tem muito joio. Mas aquele que querem servir o Senhor de verdade, Deus está empoderando, está dando sabedoria e criatividade para servir a esta geração. Eu tenho absoluta certeza disso. Irmãos, eu tendo a crer que nós seremos a última geração dessa terra. Eu fico olhando, olho para a Bíblia, olho para as circunstâncias aqui ao nosso redor, eu não consigo crer de outra forma, que ainda vai haver uma outra geração de crentes. Eu não vejo. O cerco tem se fechado. E é exatamente por isso que o Senhor está apressando, exatamente por isso que o Senhor tem falado à sua igreja. Chegou a hora de ouvir a voz do Espírito. Chegou a hora de andar no fluir do Espírito. E o que é fluir do Espírito? É a igreja seguir a voz do Espírito. Vamos lá para o Apocalipse. Veja o fluir do Espírito. Em Apocalipse, no capítulo 2, nós vemos uma igreja a primeira igreja. Na verdade, a igreja de Apocalipse, do capítulo 2 e 3, são 7. Elas ali é narrada a história da igreja. Começando com Éfeso, que seria a igreja primitiva, né, ali, primeiro século, segundo século, mais ou menos, aonde começa o testemunho do Senhor. E aí essa igreja, que ela continua com a morte dos apóstolos, mesmo os apóstolos mortos, ela ainda continua sendo a igreja em Éfeso. Deus ele fala a ela. E quando é escrita essa palavra, quem está escrevendo ela? O apóstolo João, que é o último apóstolo. Todos os demais já tinham morrido. E diz assim, capítulo 2:
Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusesse à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Agora vem o Senhor falando uma coisa: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venham a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que é que significa toda essa visão que João teve da primeira igreja? Primeira coisa, o candelabro representa a igreja como um todo. Hoje em dia está muito difícil pessoas que não têm um certo contato com a palavra, um certo conhecimento, entender alguns detalhes. Naquela época não havia denominações. Não havia. O que havia? Um testemunho. Uma igreja era uma cidade. Ela era... A igreja ela ia até o final da cidade. Ou seja, a igreja ela era composta de todos os santos que moravam naquela cidade. Por exemplo, a cidade de Éfeso, uma cidade da Ásia Menor. Ali, quem morava em Éfeso e cria no Senhor, reunia com todos os santos de Éfeso. Então, o Senhor Jesus está falando para essa igreja. E qual é a sentença que ele está dando? Olha, tem um probleminha sério. Tudo bem, você está passando em vários testes. Mas eu tenho uma coisa contra ti: você perdeu o seu primeiro amor. Poxa vida, Senhor, eu fiz tanta coisa, provei apóstolos, perseverei na doutrina e tal, mas só porque eu não te amo, Senhor. A gente pode até pensar assim, né? 99% faltou só um. Mas esse 1% é o mais importante. Você sabe por quê? O Senhor disse assim: olha, se você não se arrepender de não me amar, eu vou pegar o seu candeeiro e vou remover. O que o Senhor está querendo dizer com isso, Aristécio? Eu vou sumir com vocês. A igreja vai sumir de Éfeso. Simplesmente, se vocês não me amam, vocês não podem transmitir o meu testemunho. Eu vou tirar a arca do testemunho das suas mãos. Vocês não podem mais ser igreja. E eu vou acabar com o testemunho da igreja em Éfeso. Vocês entendem quão sério o Senhor falou com a igreja? João, quando ouviu isso, ele já estava solto. Ele fez carreira. Ele era um senhor de 90 e tantos anos, imagine. 90 e tantos anos. Fez carreira para Éfeso. Porque Éfeso era uma igreja que estava, vamos dizer assim, muito bem doutrinada, estava 100%, a doutrina estava tudo tinindo. Mas faltava o principal, o amor. O que adianta ter reuniões maravilhosas, uma palavra bonita, cheia de unção, coisa e tal, toca o coração, faz até chorar. Mas se eu não estiver amando o Senhor, para Deus isso não vale de nada. Esse é o problema. Lembra de Jesus quando ele falou para Pedro? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Eu queria que, dos casais aqui, eu queria que um voluntário, um voluntário homem, dos casais aqui. Show. Mas pronto, outro, pode vir. Eu vou fazer, só que os irmãos aqui vão fazer perguntas, certo? A pergunta que os irmãos, eu queria que os irmãos participassem, me ajudassem isso aqui. Eu vou até anotar respostas. Eu gostaria realmente que os irmãos participassem.
A pergunta é o seguinte. Queria que vocês fizessem para Josenilson. Josenilson. Tenha como uma entrevista. Vocês vão entrevistar Josenilson. Vocês vão fazer pergunta. Josenilson, o que é que você pode provar para mim que você ama Janaína? Como é que você prova? Eu queria que... É como se fosse uma entrevista alguém... Não. Fica quieto. Eu queria que alguns irmãos fizessem a pergunta. Eu queria anotar aqui. Qual pergunta? Qual que vocês poderiam descobrir se ele ama ou não? Pode levar lá? E aí? Oi. Show. É para qualquer irmão. Queria que fosse um pouquinho rápido por causa do tempo. O que é que você, Josenilson, é capaz de fazer para provar o seu amor por Janaína? Está meio... Assim, se fosse mais objetivo, por exemplo... digamos assim... Pronto, fala. Você morreria por Janaína? Olha, você morreria por Janaína? Não responda. Não responda. Vou anotar aqui. Outra pergunta. Não. Outra pergunta. Tem que ser pergunta difícil mesmo, não tem a pena não. Qual a maior prova de amor que você pode dar para Janaína? Está um pouco assim subjetivo, poderia ser algo mais objetivo assim. Pronto, vou fazer uma. Josenilson, Você daria a sua vida por Janaína? você engordaria 50 quilos por Janaína? Você engordaria 50 quilos por Janaína? Outra, bora, Márcio, faz aí tu. Aristécio. Os casados podem fazer, as irmãs aí. Vai facilitar muito. Ixi, que falta de criatividade. Tem uma pena de mim não, pode perguntar mesmo. Não. Ele se voluntariou. Se voluntaria para isso mesmo. Isso mesmo aqui, para responder qualquer pergunta. Pronto, pode ser. Você se jogaria da altura da ponte por conta de Janaína? Você se jogaria da altura da ponte por Janaína? Ixi, meu amigo, aí é suicídio. Pronto, vamos dizer assim, fazer uma grande loucura. Uma grande loucura, só isso dá não. Mas uma grande loucura. Vamos dizer, uma loucura financeira. Pode ser? Pronto. A loucura financeira. Você faria? Não responda. Outra? Mais uma para fechar 4. Bora, Patrick. Sabe? Você perdoaria uma traição? Eita, você perdoaria uma traição? Valeu, você está lá. Obrigado. Não vou responder não? Não. Calma, vocês vão entender. É o seguinte, com respeito ao amor, se Jesus, nesse momento, você acredita que de madrugada Deus falou isso comigo?
Se Jesus olhasse para você, ele não perguntou para Pedro? Se o Senhor olhasse para você e perguntasse: você teria coragem de morrer por mim? Se o Senhor, olhando no fundo dos seus olhos, perguntasse: você teria coragem de fazer uma loucura financeira por mim? Se eu lhe pedisse? Você teria coragem, por amor a mim, de ser fiel, finalmente ser fiel a mim? Trocando a questão de traição por fidelidade. Você teria coragem? Você me ama de tal maneira que você jejuaria 7 dias por mim? Você me ama desse modo? Irmãos, às vezes a gente percebe que não era só a igreja em Éfeso que tem problema com amor. Não era só a igreja em Éfeso. E qual a implicação disso na nossa vida? Nós não estamos falando do fluir do Espírito Santo. O que é que isso tem a ver? João capítulo 14 vai explicar melhor. Versículo 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos. Um detalhe. Quando você lê o Novo Testamento, a Bíblia como um todo, ela está separada por capítulos para facilitar. Mas, na verdade, é uma carta só. É como se você estivesse lendo um livro na íntegra. Certo? Precisa desse entendimento. Então, aqui no versículo 21 do capítulo 14 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se você me ama, será amado meu Pai, e eu vou me manifestar a você. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e as palavras que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso eu vos tenho dito ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Pula para o capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Verdade aqui é realidade, aletheia. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele não fala de si, ele vai falar de quem? De quem que o Espírito Santo vai falar? Do Pai e do Filho. Ele disse assim: olhe, se você me amar, eu vou me manifestar a você. Quem é a pessoa pela qual o Senhor está falando? De quem que o Senhor está falando? Do Espírito Santo. Por que que o Espírito Santo não está falando comigo? Porque eu não estou amando Jesus. Na hora da prova, eu prefiro viver em mim mesmo. Eu não venho para a reunião para cantar ao Senhor. Eu não venho para amar ao Senhor. Eu não venho para a reunião para amar os irmãos, porque o Senhor os ama. Como é que o Espírito Santo vai se revelar? Se ele depende do meu amor por Jesus, a manifestação dele depende disso. Não tem outra forma. Irmãos, não só vocês não, eu caí de 4 com essa, eu caí no chão. Eu não sabia o que dizer para o Senhor. Se o Espírito Santo depender de mim, para se manifestar e fazer a diferença nessa geração, eu tô frito. A igreja hoje, eu esqueci de trazer essa mensagem. Deus falou comigo desde sexta-feira. Sexta-feira, foi uma pessoa lá em casa
E aí, na comunhão ele falou de um livro que estava lendo. Eu fiz carreira lá para o Alecrim, comprei. E comecei a devorar o livro. E lá falava uma coisa. Um dos livros falava sobre o Deus esquecido, que é o Espírito Santo. E o outro é Carta às Igrejas. E ele falava como hoje as igrejas são lugares de entretenimento, mas não lugares que o Espírito Santo consegue influenciar a sociedade. Nós, pessoalmente, conseguimos influenciar a própria família, o ambiente de trabalho. O Espírito Santo está dentro de mim. A Bíblia fala que ali a palavra poder é dínamos. É o poder explosivo, pode influenciar qualquer lugar. Não é a minha personalidade carismática que vai influenciar o lugar, não. Que Pedro era muito chato. Mas era o Espírito Santo em Pedro. É o Espírito Santo em mim. Irmãos, a capacidade que o Espírito Santo dá a nós é impressionante. Eu me lembro que, quando eu me converti, eu percebi que eu fiquei mais inteligente. Eu percebi que eu conseguia ler a Bíblia e entender praticamente tudo. Ele dá capacidade a gente. Eu pregava o Evangelho de uma maneira, assim, desinibida. Eu era muito tímido. Como é que eu conseguia isso? Como é que eu conseguia isso? A gente ia para, tipo, marcava qualquer reunião em lugar que fosse. Aqui em Potilândia, Morro Branco, Alecrim, eu não queria saber. Eu tinha uma galerinha que tinha se convertido junto comigo, a gente ia junto. E lá era incrível, ninguém se preocupava com o tema de nada. A reunião começava a acontecer e o poder descia e a coisa era tremenda. Eu fazia 8ª série, o povo pensava que eu estava fazendo faculdade. O poder, só eu não, oh, meu Deus, foi eu. Sinceramente, o que é que está havendo? E aí o Senhor falou comigo isso. E eu disse, Senhor, eu não sei o que fazer, não. Como é que eu vou te amar? Aí o Senhor falou fortemente ao meu coração. Salmo 139. Salmo 139. Versículo 16, 17. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Perdão. 23, 24. Falei que não tem nada a ver. Esse aqui é outro. 23, 24. Aqui diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe o que é a oração que Davi fez? Senhor, mostra para mim o que é que está me afastando de Ti, o que está no meu coração. O que é que tá acontecendo comigo, Senhor? Qual é a minha motivação? Eu faço as coisas para mim e não para Ti, Senhor. O que está havendo? Eu não sinto a Tua presença, eu não consigo orar. Ler a Bíblia é uma coisa, um ato religioso. Irmãos, a religiosidade, ela entra no nosso coração muito fácil. Você sabe, às vezes a religião é um conhecimento de uma informação que ficou congelada. Às vezes a informação é boa, é real, é teologicamente correta, está tudo bem, mas está congelada no meu coração. Só o Espírito Santo pode tornar ela quente de novo. Aí quando ela congela, se torna religiosidade. E aí eu orei, Senhor, som do meu coração, me ajuda, Pai. Eu não sei o que fazer. Se o Senhor não me mostrar o que está dentro de mim, eu não consigo discernir. Irmãos, quando a gente... E aqui diz assim, prova-me. Você sabe o que quer dizer isso? Prova-me.
significa, Pai, eu permito que o Senhor levante situações para revelar o que está dentro do meu coração. Isso é a prova. No original é como se fosse tenta-me, mas é um tenta, é no sentido de provar a gente. Você entende agora? A coragem que tem que ter para fazer essa oração? O Espírito Santo vai chegar e falar tudo que está dentro de nós e que de fato desagrada o Senhor. O que está desagradando a Deus, Ele vai mostrar. Irmãos, precisa ter coragem para isso. Porque não tem como a gente avançar sem uma consagração perfeita. E a consagração perfeita vem quando Deus começa a mostrar o que está dentro de mim. A consagração perfeita só acontece quando de fato eu vejo que eu estou vivendo em trevas, religiosamente, e não em comunhão com o Espírito Santo. Não adianta eu falar de fluir do Espírito, se eu não falar que eu estou precisando ouvir a voz do Espírito. Que às vezes tudo que eu faço não é para o reino de Deus, nem é para o rei, é para mim. O Senhor, quando fala lá em Apocalipse, para fechar, em Apocalipse capítulo 3, ele vai falar para a última igreja, que é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia. Outra coisa que eu acabei lembrando. Quando ele fala Laodiceia, veja bem o que é que acontece. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, capítulo 3, versículo 14. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Que condição é essa de morno? É aquela pessoa que frequenta reuniões, mas de forma religiosa. Se o Espírito Santo estiver na reunião, maravilha, aquele calorzinho dentro do peito. Mas se não tiver também... E aqui, para essa igreja, o Senhor está do lado de fora dela. Tanto é que ele diz assim, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Escuta isso aqui. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Preste atenção nisso. Quando ele diz assim, eis que estou à porta e bato, porque para essa igreja o chamado é individual. Não adianta eu olhar para o lado, meu irmão, será que meu irmão realmente está se consagrando? Será que minha esposa está se consagrando? O Senhor não está chamando sua esposa, o Senhor está chamando você. O Senhor está chamando, não está chamando minha mãe, está chamando eu. E vai chamar ela também. Mas quem responde o meu chamado sou eu. E ele diz assim, ao vencedor. O que significa isso, irmãos? O Espírito Santo está falando à igreja, mas a igreja como um todo, ela não ouve. Quem vai ouvir? O vencedor. O vencedor é aquele que ouve a voz do Espírito e consegue discernir o fluir do Espírito. E ele começa a servir da maneira que Deus quer. Ele começa a agradar de fato o coração de Deus. Deus, ele não quer nada esforçado. Quando o Espírito Santo começa a nos guiar, é muito espontâneo. A gente pode até ficar meio apreensivo no início, é tranquilo, isso acontece. Mas o Espírito vai guiando. Não tem que estar... Ele vai guiar. Para poder haver o guiar do Espírito, o fluir do Espírito, precisa de quê? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Obediência. Esse é o ponto principal, é aí que o pontapé inicial começa. E eu queria chamar os irmãos para a gente orar. Eu acho, irmãos, que, de uma maneira geral, eu senti que Deus está querendo que a sua igreja vá diante dele. Se a vida estiver ótima, maravilhosa, não se preocupe. Mas se não tiver, eu sinto que Deus está chamando todos nós, a mim em primeiro lugar, a nós fazermos uma confissão diante dele. Diante dele. Esqueça pai, esqueça mãe, esqueça esposa, esqueça esposo, filho. Sem isso não haverá um ano de fluir do Espírito.
E realmente eu quero esse fluir do Espírito. Faz muito tempo que eu não sinto. Mas Deus falou, eu quero lhe dar isso. E eu quero isso. Mas primeiro tem que haver a confissão. Vamos orar? Eu queria que cada um fizesse a sua própria oração. Se quiser seguir o modelo da minha, amém. Se não, ore, mas ore ao Senhor e peça para Ele sondar profundamente tudo que está dentro de você. Ó Pai Santo, nós te damos graças, Senhor, nessa manhã. Porque eu creio que o Senhor veio, se tornou carne, habitou entre nós, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e nos deu o Espírito Santo. Senhor, para que em nossa vida o Senhor pudesse fazer toda a diferença, pudesse nos aproximar de Ti, Senhor, pudéssemos ter comunhão com o Senhor de verdade, Senhor, pudéssemos fazer a diferença nessa era, pudéssemos, Senhor, estar no fluir e no frescor do Teu Espírito. Ó Pai Santo, nos ajuda, Senhor. Sabemos que temos andado errado, não temos te amado como o Senhor merece, Senhor, mas sonda o nosso coração. Aponta, Pai, as pedras que ainda estão dentro de nós, que ainda permitimos estar dentro de nós. Pai, nós pedimos o Teu poder para arrancar cada uma delas. Pedimos a Tua misericórdia e graça, Senhor, para que possamos remover cada uma delas, Senhor. Pedra do pecado, pedra da falta de perdão, pedra, Senhor, da falta de entendimento, do coração duro. Ó, Senhor, de tantas coisas que podemos olhar para os irmãos e não é da Tua vontade. Senhor, tire todas essas pedras. Ajuda-nos a sinceramente a olhar para Ti, unicamente a olhar para Ti. Ó, Pai, por meio do Teu Espírito Santo, Pai, venha falando, continua fazendo a obra em cada um de nós, que somos a Tua igreja, Pai. Nós não podemos continuar, Senhor, sem estar experimentando o melhor que o Senhor tem para nós. O melhor, o Senhor tem o melhor. E esse melhor precisa contagiar todos ao nosso redor. Ensina-nos, Senhor, a estar aos Teus pés, querendo de fato a melhor parte, porque o Senhor é sempre a melhor parte. Ensina-nos, Senhor, a andar nesse fluir de vida, representado por um rio. Ó, Senhor, esse rio ele vai dar na Nova Jerusalém, Senhor. Queremos estar nadando nesse rio, na verdade, mergulhado nesse rio, para que cheguemos até o Teu trono, Senhor. Aqueles que fazem a Tua vontade, os vencedores estarão diante de Ti naquele trono, um trono de graça, de misericórdia e de glória. Senhor, esse é o nosso pedido a Ti, Senhor. Sonda-nos e ensina-nos, Senhor, a andarmos na Tua luz, para que nós não saiamos mais da Tua presença e nem do fluir do Espírito Santo. Nós Te pedimos isso, Pai, pelo sangue de Jesus e pelo nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, dando continuidade, nós vamos hoje é o primeiro domingo do mês, nós vamos partir o pão. Eu costumo chamar de partir do pão, a ceia, né? Muita gente conhece por ceia. A ceia do Senhor. E eu queria que os irmãos abrissem em 1 Coríntios. No capítulo 11, versículo 20. Aliás, a partir do versículo 23. Versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. O alvo da nossa vida, irmãos, é a volta do Senhor.
Vocês já perceberam que Paulo ele diz assim, lá em 2 Timóteo, não me lembro agora, acho que é o capítulo 2, ele diz assim, já agora a coroa me está guardada, mas não somente a mim, mas a coroa da justiça me está guardada, mas não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Amar a vinda do Senhor, irmãos, significa estarmos nos guardando para isso. Quando o Senhor vier, nós não seremos achados em negligência, como as virgens nécias, mas como as prudentes, se enchendo o quê? De óleo na vasilha. E o que é esse óleo na vasilha? O Espírito Santo. Aquele que viveu na presença do Deus e por meio desse caminhar na presença dele, começou a se encher cada vez mais, até a volta do noivo. E quando o noivo volta, encontra o quê? Ele cheio. Aí quando o noivo volta, essas pessoas entram. As que negligenciaram, e essas virgens representam todos os crentes da história, os que negligenciaram, viveram a vida dissolutamente, sem amar Cristo, sem se preocupar com a vontade dele, simplesmente não vai entrar no reino. É assim que o Senhor fala. Porque esse cálice, se os irmãos puderem partir, já começaram a abrir, esse cálice e esse pão representa a volta do Senhor, até que Ele venha. É por isso, irmãos, que nós estamos aqui. Porque representa a comunhão com o corpo de Cristo. Eu me identifico com vocês. Nós nos identificando uns com os outros. Isso aqui representa a igreja, o corpo de Cristo. E aí, eu posso, com toda ousadia, por meio desse pão que representa o corpo, posso engolir Márcio, posso engolir Henrique, posso engolir qualquer um, com a consciência tranquila. Então, isso aqui representa o corpo. E esse cálice representa a nova aliança, que foi derramada, que foi pelo sangue de Cristo, apontando para a sua volta. Irmãos, isso aqui falar em ceia é falar do reino de Deus. É falar da expressão do reino de Deus que vai vir logo, logo. Eu não acredito que vai demorar muito, não. E para isso o Senhor mandou nós celebrarmos com a realidade de que Ele está aqui conosco, fazendo com que essa experiência no Espírito Santo nos traga a realidade da igreja, do corpo dele, na qual, José Nilson, eu posso amar você e você pode me amar. Nós podemos ser um. E assim o mundo crê que o Senhor nos enviou. Tudo isso, irmãos, é representado por meio desses dois elementos, que se torna realidade à medida que nós cremos e orarmos e agradecermos. Vamos orar para que o Senhor possa, por meio desses elementos, nos trazer a realidade. Pai, nós te damos graça nessa manhã, Pai, porque o teu sacrifício não foi vão na nossa vida. Nós cremos em Ti e prosseguimos, Pai, em caminhar junto com os irmãos, Pai, voltado unicamente para o Teu reino. Ó Senhor, voltado, Senhor, para a Tua obra lá na cruz, e atento, Senhor, para a Tua volta. Nós, Pai, aqui como igreja, anunciamos a Tua volta, anunciamos a Tua morte. Senhor, pessoas podem não entender, mas o mundo espiritual entende que nós como igreja estamos anunciando a Tua morte, porque por meio da Tua morte nós vencemos o diabo, vencemos o mundo, vencemos o velho homem, vencemos todas as coisas. E em Teu nome, Pai, nós Te agradecemos. Em Teu nome, Jesus, nós te profundamente, Senhor, nós Te louvamos e queremos, Senhor, que o Senhor venha abençoando esses elementos para a honra e glória do Teu santo nome. Vamos tomar o pão. Agora, todos juntos, vamos beber o cálice. Amém. Amém.
Senhor, seja conosco, voltando para o fluir do Espírito e para o reino de Deus. Amém. Alô. Alô. Pode sentar um pouquinho? Deixa eu só dar alguns recados aqui, só para a gente poder dar sequência, amém? Glória a Deus. Quando o Senhor falou com a gente sobre esse título, Fluindo no Espírito, e eu queria preparar a igreja para esse momento e para tudo aquilo que vai acontecer. Eu chamou José Nilson para falar que ele ama a Janaína, é fácil. Eu queria perguntar, você morreria pro Alcine? Aí essa era a pergunta, tá entendendo como é que é? Mas perguntar por Janaína ficou fácil, né? Leva para Espanha, para França. Ok. Amém. Então, aí ficou fácil, né? Tipo assim, morrer ali pelo Adriano, né? Aí vem mole, né? Mas pela esposa, aí brincadeira, tá? Meus amados, eu queria fazer um alerta para a igreja, porque quando nós estamos falando sobre o Espírito, nós não estamos falando do mundo terreno. E no mundo celestial não tem só Espírito Santo, tem os outros espíritos malignos. Em Efésios 6:10 diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue. Ou seja, se for contra a carne e contra a sangue, a nossa luta é terrena. A gente sai na porrada e acabou e resolve. Mas diz que a nossa luta é contra principados, potestades, contra seres do mal do mundo celestial. Ou seja, a nossa luta, ela é espiritual. Então, quando a gente, tudo que o inimigo menos quer é que a gente flua no Espírito. Tudo que o inimigo menos quer é que a gente possa realmente olhar as coisas com os olhares do Espírito e que esse Espírito que habita em nós se desenvolva e faça com que a gente cresça. Então, nas suas orações, não esqueçam de pedir a armadura de Deus, não esqueçam de se revestir, não esqueçam no dia a dia de você prestar atenção nessa batalha, que não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra principados, potestades, contra seres do mal do mundo celestial. Eu tenho visto que muito pouco dentro das igrejas, nos últimos tempos, tem se falado sobre batalhas espirituais. E nós temos que estar atentos sobre muitas batalhas que no nosso dia a dia nós passamos e nós não estamos nem percebendo sobre isso. Então isso é muito interessante. E quando a gente começa a olhar com os olhos espirituais, a gente começa a desviar. Às vezes a gente não consegue, mas você sabe, acabei de passar por uma batalha, acabei de vivenciar isso daí. E nós vamos estar falando mais sobre isso, porque não é só o Espírito Santo, porque nós precisamos nos defender dos ataques que vêm do inferno contra cada um de nós, contra as setas, contra as ciladas, contra tudo aquilo que queira nos desviar, queira que a gente não venha fluir no Espírito, que a gente venha perder completamente o foco daquilo que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente cresça, que a gente tenha a estatura de um varão perfeito, amém? Dentro disso daí, o que acontece? Nós, como corpo, juntamente com a direção de toda a igreja, nós entramos a partir de hoje, à meia-noite, começou ontem, na verdade, à meia-noite, um jejum. A igreja, toda ela, nessa primeira semana, estará fazendo um jejum, tá? São 7 dias de jejum, que vai se encerrar no domingo que vem. É domingo que vem? É sábado que vem, se eu não me engano, né? São 7 dias a partir de hoje. Então, se encerra, né, nesses 7 dias, são jejum e oração. Nós vamos colocar tudo isso no grupo. Vou pedir até para a Virgínia, se ela já tiver pronto, já a escala, já lançar no grupo agora, essa escala de oração. São da meia-noite ao meio-dia, do meio-dia à meia-noite, tá certo? E é interessante que nós tenhamos pelo menos 2 pessoas. Se você for se inscrever ali e já tiver uma pessoa no teu dia, e essa pessoa chegou primeiro, eu vou pedir para você ir para outro dia e colocar o seu nome num outro dia.
Eu sei que para muitas pessoas é mais fácil fazer jejum da meia-noite ao meio-dia, mas eu vou pedir a colaboração de todos vocês, de também preencher os horários de meio-dia à meia-noite. Nós queremos fechar essa semana. Toda a diretoria da igreja, não é porque nós somos melhores, eu já dizendo isso já porque eu não atentar, é que nós entendemos que nós vamos estar jejuando 24 horas, todos os dias. Um dos diretores da igreja vai estar 24 horas em jejum. Então nós vamos estar colocando isso. E nós queremos convidar toda a igreja que coloque o seu nome lá. Inclusive os jovens também, né, a falar com a Bia ali, com os adolescentes também, de estarem participando desse jejum coletivo. É um jejum de primícias, para que a gente possa ter a direção de tudo aquilo que nós vamos estar desenvolvendo nesse ano. Nós queremos fluir no Espírito. Nós entendemos que a presença de Deus é algo fantástico. Quando o Espírito Santo vem, a cura, a libertação, os milagres acontecem. Então nós queremos viver isso. Quando o Espírito Santo vem, você lê a palavra e, como a Alcine falou, ela desencandeia algo gigantesco, porque é o Espírito dentro de você falando com você. E isso é importante. E nós precisamos realmente aprender a viver fluindo no Espírito, fazendo a vontade do Pai. Então você que está aqui hoje, está convidado, está intimado, está convocado a estar junto com a gente nessa semana. É a primeira vez. Gente, daqui a 1 mês e 5 dias, nós vamos estar completando 1 ano como comunidade Cristianismo Sem Fronteiras. Há 1 ano, né, no dia 7 de fevereiro do ano passado, de 2021, nós tivemos o nosso primeiro culto lá no Solar Imperial como comunidade Cristianismo Sem Fronteiras. Deus fez grandes coisas, né? A gente viu aqui, né, um mês a mês do que aconteceu, mas nos últimos cultos, o Senhor tem se mostrado tremendamente a nós. O que aconteceu desde do primeiro culto que antecedeu o retiro, o que aconteceu dentro do retiro. Olha, eu tenho ouvido testemunhos fantásticos sobre retiro ainda, sobre a limpeza. E é interessante que ontem eu conversei com o Cíntia uma situação, e vou colocar, o ano é novo, verdade, estamos em 2022, mas não adianta o ano ser novo e você ser velho, nós temos que mudar, e é de dentro para fora. E quando o Filipinho orou, nós estamos aqui dentro da igreja transcultural, nós não, lá está fechado lá hoje, né, ele está de férias, né, então ele fechou. Mas a partir do dia 9 nós estamos de novo lá no Solar Imperial. Então não é o local, mas é o Senhor quem faz a diferença. Nós podíamos estar num gramado, nós podíamos estar numa praia, nós podíamos estar numa casa, nós podíamos estar numa garagem, nós podíamos estar numa sala de aula, mas o que interessa é a presença do Senhor. E é essa presença que faz com que você fique tão cheio, mas tão cheio, que aqueles erros e aquelas falhas que normalmente se comete, a gente deixa de cometer, porque o Espírito te constrange verdadeiramente a não errar, a não falhar. Amém? Vamos ficar de pé? Ok? Vamos ficar de pé. E aí eu vou pedir que todo mundo que já puder acessar, já puder colocar os nomes ali na lista, coloque. Outra coisa, os pedidos de oração da igreja serão renovados. Se você tem um pedido específico, mande para Virgínia, e ela vai fazer de novo, né? Lembrando que na segunda, na quarta e na sexta-feira nós temos o nosso matutino. Às 5h30 da manhã a gente ora por todos os pedidos que ali estão. Então coloque seu pedido para que a gente venha orar, para que a gente venha realmente, né, abrilhantar aí com a presença de Deus o seu dia nessa manhã onde todos nós podemos estar nos reunidos. Amém? Ok? Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã. Queremos te agradecer por cada palavra aqui liberada, Pai. Queremos verdadeiramente, Senhor, fluir no Teu Espírito, Pai.
Pai, eu oro em especial pela vida do pastor Marcelo Medeiros, pela Igreja Transcultural, Pai, que prontamente nos cedeu esse espaço, Pai. Derrama, Pai, sobre eles uma bênção especial, Senhor. Hoje à noite eles terão culto, Pai. Então nós oramos agora como igreja, Comunidade Cristianismo Sem Fronteiras, para esse culto à noite aqui deles. Que a Tua presença seja palpável, Pai, nesta noite, Pai. Senhor, abençoa, Pai, os nossos irmãos que estão aqui, aqueles que não puderam estar aqui, Senhor. Senhor, hoje é o primeiro culto do ano de 2022. Somos gratos, Pai, por estarmos juntos, Pai. Que esse ano seja um ano de vitória na vida de cada um, Pai. Que esse ano seja um ano de conquista, Senhor. Que esse ano seja um ano de muita revelação, de muita presença Sua, Senhor. Que esse ano, Senhor, nós possamos realmente fluir no Teu Espírito, Pai. Como o vento sopra, Pai. Que o Teu Espírito sopre, Pai, na vida de cada irmão, Pai. Dê a todos, Pai, uma semana de vitória, Pai. Uma semana debaixo da Tua presença. Uma semana com a direção do Teu Espírito, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Palmas para Jesus. As fronteiras teu amor, oh, que é precioso esse amor.